Joãozão Trombeta é, sem dúvida, um dos personagens mais malvados que já apareceram no universo de Shrek, mais especificamente em Gato de Botas, O Último Pedido. O seu nível de ambição e frieza o coloca em outro patamar entre os vilões da franquia, e é justamente por isso que, se ele tivesse conseguido realizar o seu pedido, as consequências seriam extremamente sombrias. O pedido do Joãozão era simples, mas assustador. Ele queria toda a magia dos contos de fadas só para si. Não um item mágico, não um poder específico. Absolutamente toda magia. E isso mudaria muitas coisas. Agora, imagine o universo de Gato de Botas se esse pedido fosse realizado. E pra gente entender como seria esse impacto do pedido, é importante a gente revisitar as origens do personagem. No original em inglês, o Joãozão Trombeta é Little Jack Horner. É um personagem que não veio de uma grande fábula, mas de uma simples cantiga infantil do século XVIII. A rima é curta e aparentemente inocente. Pequeno Jack Horner, sentado no canto, comendo a sua torta de Natal. Ele enfiou seu polegar e tirou uma ameixa e disse: "Que bom menino sou." Não tem mais coisas, é só isso mesmo. Só que por trás dessa musiquinha, muitos estudiosos veem ela como uma sátira política. Um garoto mimado tirando vantagem de algo valioso, a torta, que era o símbolo de fartura, e ainda se gabando disso. Uma crítica ao privilégio e ao ego inflado de certas figuras de elite. E o filme usa exatamente isso como base. O Joãozão Trombeta, ele é a personificação desse perfil controlador, mimado, convencido de que o mundo lhe deve tudo. E ele não quer dividir a magia não, ele quer monopolizar mesmo. O resultado é um vilão exagerado na forma, mas com uma essência extremamente real. Alguém que cresceu sendo chamado de especial e passou a acreditar que tudo está ao seu alcance. Dito isso, o Joãozão, ele é a personificação direta de toda essa crítica. Ele mesmo afirma que ele herdou a fábrica de tortas de ameixa e sempre foi um menino mimado, alguém que já nasceu cercado de privilégios. O seu ponto de partida no mundo é marcado por benefício e poder. Os capangas que o seguem não são guerreiros ou mercenários, mas os próprios padeiros da fábrica. Os funcionários comuns que, diante dele, demonstram medo real. A presença de Joãozão os intimida, e isso fica ainda mais evidente quando ele simplesmente permite que morram sem mover um dedo para ajudar. E essa indiferença não é acidental, é um sinal claro de como ele enxerga qualquer pessoa ao seu redor. Se ele é capaz de descartar aqueles que trabalham para ele, não haveria limites para o modo de como ele trataria o restante do mundo. O comportamento que ele demonstra com seus próprios subordinados já indica exatamente como ele agiria caso ele tivesse poder absoluto. E é aí que o desejo dele se torna realmente ameaçador. Ao querer toda a magia dos contos de fadas para si, o Joãozão buscava algo que o tornaria praticamente invencível. O mundo inteiro sob o domínio de alguém incapaz de empatia, incapaz de cooperação e disposto a sacrificar qualquer um, inclusive seus aliados. Seria inevitável. E tudo isso resultaria em um verdadeiro colapso. O Joãozão ele não se importa com ninguém além de si mesmo. Se ele tivesse seu desejo atendido, o mundo dos contos de fadas entraria em caos total. A estrela mágica concede apenas um único pedido. Não sabemos se, após realizar esse desejo, ele sempre causaria o desmoronamento do local, como vimos no filme. Mas partindo do princípio que sim, uma vez feito o pedido, não haveria como voltar atrás. Sem outra estrela, como desfazer o desejo de Joãozão? Seria necessário esperar por um novo milagre, algo que pode nunca acontecer. E nesse cenário ele teria poder absoluto, o suficiente para eliminar o Gato de Botas, Cachinho Dourados e qualquer outro que representasse ameaça para ele em qualquer situação. E com toda a magia concentrada em suas mãos, o Joãozão certamente construiria um império extremamente autoritário, algo próximo de uma ditadura, talvez até pior. Ele demonstra traços sádicos intensos, superando até figuras como Lord Farquaad. Há uma crueldade fria em suas ações, como se o sofrimento dos outros fosse irrelevante aos seus objetivos. E além disso,
há sinais que ele despreza figuras mágicas, provavelmente por inveja. Como personagem esquecido, ele quer reverter esse apagamento tomando tudo pra si, e qualquer um que brilhasse muito mais do que ele seria eliminado. E é muito fácil imaginar o que vem depois. O Joãozão se proclamando como rei, exigindo obediência total e transformando aquele universo em um lugar sombrio e sufocante. Um novo tempo dominado por medo e pela repressão. E também é fácil imaginar todo o universo de Shrek se unindo para deter o Joãozão. Todas as criaturas mágicas, ogros, fadas, lobos falantes, pôneis voadores, tentando resistir à tirania. Mas mesmo com esse esforço coletivo surge a pergunta: como vencer alguém que agora possui toda a magia existente? Se o desejo dele foi de fato ter toda a magia dos contos de fadas, então ele se tornaria capaz de realizar qualquer tipo de feitiço. Ele poderia usar os encantamentos da fada madrinha, manipular o tempo e a realidade como o mago Merlin, ou até afirmar acordos impossíveis como Rumpelstiltskin. Não haveria barreiras mágicas para ele. E nesse ponto, talvez a força física, a esperteza ou a coragem dos heróis clássicos, que a gente conhece, não fosse suficiente. Eles estariam diante de uma entidade quase divina, com alcance ilimitado. Mas aí surge uma outra questão: qual seria o propósito final de Joãozão? Supondo que ele tenha tudo o que deseja, poder, controle, dia ilimitado, o que viria depois? A sede de poder que o define não se sacia facilmente. Talvez ao perceber que não há mais nada para conquistar naquele mundo, ele buscasse ultrapassar os limites do próprio universo. Ir além do mundo dos contos de fadas, criar novas regras, novas realidades, talvez até tentar reescrever a origem da magia. A possibilidade de redenção parece muito distante. O Joãozão, ele nunca demonstrou empatia, dúvida ou arrependimento. Mas o vazio que restaria após ele dominar tudo poderia levá-lo a um ponto de crise, mas porque não haveria mais nada para tomar. E para alguém como ele, isso pode ser o maior castigo. Diante de um cenário dominado por Joãozão Trombeta, só há um personagem à altura da complexidade e da ambição desse novo império: Rumpelstiltskin. É inevitável imaginar que, em sua busca insaciável por mais poder, o Joãozão acabaria procurando por Rumple. Mesmo com magias em mãos, ele teoricamente pudesse replicar feitiços e truques de qualquer outro ser mágico, inclusive a habilidade de fazer acordos, há uma grande limitação importante. O Rumpelstiltskin, ele não concede nada de graça. Para ele, tudo exige uma troca, e essa lógica continuaria valendo, mesmo em um mundo onde Joãozão tem uma magia infinita, porque o verdadeiro poder do Rumple está na manipulação. E é nesse momento que surge uma possibilidade mais inesperada: um acordo entre os dois. Mas, como sempre, o Rumpelstiltskin pensaria primeiro em si mesmo. Ele provavelmente armaria algo para tomar o lugar do Joãozão, ou pelo menos enfraquecê-lo o bastante para assumir o controle. E esse acordo poderia ser o início da queda do Joãozão, só que isso também não seria uma vitória completa para o povo. O Rumpelstiltskin, como vimos em Shrek para sempre, ele é ardiloso, manipulador e sem escrúpulos. Mesmo que seu governo fosse menos brutal, ainda seria um reinado baseado no controle e no interesse próprio. A diferença é que, como ele nunca teve o nível de poder que o Joãozão alcançou, ele talvez fosse mais limitado, e por consequência, ele foi mais tolerável naquela suposta linha alternativa. Agora, e se fosse o contrário? E se Shrek e os outros buscassem Rumpelstiltskin como o último recurso para tentar reverter o domínio de Joãozão? Isso até poderia funcionar, mas, mais uma vez, o Rumple ajudaria apenas se isso o beneficiasse. Não haveria altruísmo na jogada, mesmo se o Joãozão ele fosse uma ameaça pro Rumple. Eu não acho que o Rumple ajudaria por boa vontade. Mas tem uma possibilidade que é um pouco mais sombria. E se nem o Rumpelstiltskin tivesse magia para agir? E se o desejo do Joãozão realmente absorveu toda a magia existente? Isso significa que criaturas como o Rumple, a Fada Madrinha, o Merlin e até os dragões perderam seus poderes. E nesse cenário não haveria um acordo, rebelião ou um golpe que pudesse derrubá-lo. Seria um reinado devastador, não só para os heróis, mas até para os próprios vilões. Orlando sem magia,
dominado por um tirano absoluto. Acabaria com tudo que tornava aquele universo encantado, inclusive a sua capacidade, né, de se reinventar. Mesmo que ninguém consiga enfrentar o Joãozão diretamente, uma resistência começaria a surgir nas sombras. O Gato de Botas, agora mais cauteloso do que nunca, deixaria de lado o heroísmo impulsivo e passaria a agir com estratégia e inteligência. Shrek e Fiona, por sua vez, usariam um pântano como esconderijo para criaturas mágicas perseguidas, funcionando como um refúgio secreto. Como a gente viu lá em Shrek para Sempre, percebemos como a Fiona, ela é extremamente estratégica, né? Então não duvido nada que ela conseguisse até trazer vários ogros para esse plano. Já o Pinóquio, o Biscoito e os Três Porquinhos poderiam atuar como espiões infiltrados, sabotando discretamente os planos do Joãozão por dentro do seu próprio império. Seria uma espécie de Guerra Fria dos contos de fadas, bem silenciosa, arriscada. No fim, não sobraria esperança, apenas sobrevivência, e nem mesmo os maiores ícones, as lendas dos contos de fadas, estariam salvos. Inclusive, eu acho que o primeiro que o Joãozão pegaria seria o Pinóquio, justamente porque a sua história foi ofuscada pelo Pinóquio. Então ele deve ter um rancor desse menino de madeira. Eu acho que ele queimaria ele até em praça pública. Mesmo com toda a magia do mundo, enfrentar o João Trombeta seria quase impossível. Poucos ousariam desafiá-lo. O medo ele seria bem absoluto mesmo. Mas há um detalhe crucial: em nenhum momento ele desejou a imortalidade. Sim, o Joãozão ele se tornaria uma entidade mágica suprema, capaz de manipular feitiços, alterar a realidade e destruir qualquer inimigo com um estalar de dedos. Mas no fim, ele ainda seria mortal. Ele é um humano, ele não é mágico. Ele ainda teria um corpo, um limite físico. E ele ainda poderia ser vencido por meios certos no momento certo. É que a gente esquece um pouco, eu pelo menos, né? Quando eu fui reassistir Gato de Botas 2, eu imaginava que ele era realmente um ser mágico. Mas não, gente, ele é um ser humano normal. Por isso que ele gosta de colecionar essas coisas das criaturas mágicas. Porque ele só era um menino cantando. Aí a gente vê um menino de madeira dançando. Isso é mágico, isso é encantador. Então, por ser um ser humano normal, né? Com muitas magias por si, ainda assim ele não é imortal. Dependendo da estratégia, dependendo do que eles poderiam fazer, dava pra tentar conter ele. E muitos podem se perguntar, e a morte? O lobo, né, que perseguiu o Gato de Botas. A princípio, ao meu ver, não faria sentido o lobo ir atrás do Joãozão. O caso com o gato era específico. Ele tinha 9 vidas, abusava da sorte e a da própria mortalidade. Foi esse desprezo pela vida que chamou a atenção da morte. O Joãozão, apesar de tudo, ele nem tem esse mesmo perfil. Ele não desafia a morte, ele teme perder o poder. E isso, por incrível que pareça, o torna mais humano do que nunca. Mas, se por alguma razão o lobo decidisse confrontá-lo, o Joãozão seria condenado. Porque ao contrário da magia, que pode ser acumulada, desviada ou manipulada, a morte é algo inevitável. Ela não pode ser barganhada, não pode ser parada com feitiço algum. Nem mesmo toda a magia do mundo teria poder suficiente para vencê-lo. Tanto que ele só foi embora quando o gato ele aceitou viver essa única vida, começou a valorizar essa única vida que ele tinha. E o lobo ele foi embora por livre e espontânea vontade. Tanto que o gato fala, eu te verei de novo. Por quê? Porque é inevitável, gente. Não tem como vencer a morte. E se esse encontro acontecesse, seria realmente um fim. E um fim bem definitivo. Esse vídeo foi sugerido por Virtual Man, um dos maiores apoiadores aqui do canal. Se caso você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Vai que ele vira um próximo vídeo. Bom, é mais um IC que eu não vejo finais felizes, a não ser que o povo, né, o Shrek, todas as criaturas mágicas se unissem pra tentar reverter o pedido, que também se tornaria algo inviável, dependendo da brecha. Eu acho que realmente o Rumpelstiltskin, se as criaturas mágicas não ficassem sem os poderes, partindo desse ponto, só o Rumpelstiltskin para fazer algum acordo. Não tem outra coisa. Mas seria algo muito interessante de assistir, porque o Joãozão, ele foi realmente o destaque de Gato de Botas 2. Eu adoro a camada de como ele foi construído, da sua cantiga até a sua personalidade. Então seria muito interessante. Mas eu não vejo um final tão fácil assim de superar.
e nem um final tão feliz assim, a não ser que realmente eles sejam estratégicos. Mas e você? O que você acha sobre esse cenário alternativo? Você acha que seria um caos? Você acha que seriam felizes para sempre? Comenta aí que eu vou adorar saber a sua opinião. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui falando sobre filmes de animação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer o meu conteúdo. Clica nele e então até o próximo vídeo.